certeza, desde já, é que sobre remoção de entulhos, é que dá trabalho remover entulhos. Remover entulhos, como alguns de vocês devem saber, é um trabalho cansativo, é um trabalho... Muito obrigado. Você deve se empenhar em colocá-lo no local apropriado e tomar cuidado para não despejar ele em lugares que depois te trarão problemas. Você precisará de muito empenho e de muito esforço, de algum tempo separado para se cuidar daquele entulho, para cuidar daquele local apropriado. E bom, algumas pessoas, quando elas vão realizar alguma limpeza em suas casas, elas simplesmente não conseguem se ver livres de alguns lixos. Vocês têm que ver o meu pai, quando ele vai fazer alguma limpeza em casa. Cara, ele não joga as coisas fora, ele sempre fala, não, guarda isso aí que a gente vai usar. Alguma hora a gente vai usar aquilo. E muitas pessoas fazem a mesma coisa que ele faz muitas vezes. E bom, essas pessoas, elas especialmente têm um local apropriado para colocar essas coisas. Mas com certeza, aqui na Rede 3D a gente não tem esse tipo de pessoa, não é verdade? E essas pessoas que fazem isso, elas têm um local chamado de cantinho do entulho. Sabe, uma época eu tinha na minha casa uma gaveta dedicada a coisas. Acredito que todos nós devemos ter isso na nossa casa, pelo menos uma gavetinha de coisas. São só aquelas coisas que você simplesmente não sabe se você deve jogar fora ou se você vai utilizar elas. Ah, isso aqui, cara, talvez eu use depois, vou colocar na gavetinha ali, que uma hora eu vou precisar daquilo ali. Então, você tem uma gaveta. Algumas pessoas, elas possuem tantas coisas que o nível passa de gaveta a um quarto cheinho de coisas. Eu não sei se elas simplesmente pensam que não se podem se verem livres daquelas coisas, então elas simplesmente acumulam aquilo de uma forma em que elas deixam lá. E elas têm inteiramente um quarto, um cômodo de sua casa dedicado apenas a coisas. Com as correrias do dia a dia, é realmente muito difícil, às vezes, parar para remover lixos, para remover certas coisas. E ela sabe que precisará de um bom feriado de uns 5 dias para limpar aqueles entulhos, para deixar aquele quarto da forma como ele realmente deve ficar. Porém, se passam anos, décadas, e muitas vezes aí eles ainda guardam aquele equipamento de ginástica que compraram ainda na faculdade. Então, no caso, o fato é que essas coisas, elas ficam guardadas porque elas são antigas, porque elas acumulam bagunça. Se as coisas do cantinho do entulho não estão lá, no caso, se as coisas do cantinho do entulho estão na cozinha ou na sala de jantar, você simplesmente fica envergonhado quando chega alguma visita na sua casa e as coisas estão simplesmente jogadas, não estão onde deveriam estar. Sabe, o motivo das pessoas terem um local apropriado para guardar entulhos, para guardar essas coisas, é simplesmente vergonha de exibi-las. Você não pega aquele móvel novo que você recém comprou e esconde ele na sua casa. Você não pega aquele televisor novo da última geração que você recém comprou, que acessa a internet, e guarda ele para que ninguém possa ver. Não, você coloca ele à mostra para que todo mundo possa contemplar aquilo. E as coisas que você guarda em entulho, guarda em entulha. As coisas que você acha velha, as coisas de má aparência, guarda no cantinho do entulho. Aí chega alguém na sua casa, e aquele quartinho? Ah, aquilo ali não é nada, nem dá bola para aquilo ali é só um quartinho qualquer. A gente está estudando a possibilidade de transformá-lo num escritório para o Júnior mais tarde, mas a gente vai ver ainda como que vai ser. Entenda uma coisa, fingir que não tem entulhos não é a melhor opção. Ter um quarto dedicado a coisas e deixá-lo inacessível para as pessoas é a mesma coisa que você fingir que não existe lixos na sua vida. Você pode chegar para mim e falar, André, eu nem me importo com aquilo, eu estou tão tranquilo com aquele quarto, ele nunca me trouxe problema da forma como ele está, fechadinho, do jeito que ele está, nem me importo com ele. E talvez você realmente não se importe também em deixar um cômodo inteiro da sua casa dedicado àquilo, para aquela necessidade. Enfim, essa etapa, essa noite, é para tocarmos nesses lixos entulhados que estão guardados há anos e ninguém sabe que vocês têm. Ninguém imagina que vocês têm certas coisas guardadas naquele quartinho. Mas isso porque vocês retiraram a porta dele, fecharam ele com tijolo, com concreto e simplesmente ninguém mais vai ver aquilo. Mas você sabe que no fundo simplesmente tem um cômodo que está entulhado de coisas. Um cômodo que vocês precisam ter coragem para se livrar daquilo. Cedo ou tarde virá a hora que você vai ter que lidar com aquelas coisas. Cedo ou tarde você vai precisar remover esses entulhos, remover esse quartinho do entulho da sua vida. A gente vai dar uma viajada no tempo agora. Antes vou tomar uma água. Quero dar uma viajada no tempo com vocês. E para ser bem específico, eu quero falar sobre 1770. Bastante tempo atrás, né? Que foi o ano
em que a Austrália foi descoberta. R3D também é cultura, tá, gente? Então, ela foi descoberta pelo capitão James Cook em uma de suas inúmeras viagens. Ele estava navegando. Mas ninguém contou ao capitão que logo à frente havia a Grande Barreira de Corais, uma plataforma de 1900 quilômetros de magníficos, porém irregulares corais. Como vocês devem imaginar, o velho navio do capitão e os corais não se deram muito bem. O navio ficou preso no Recife, em uma situação perigosa, e começou a afundar. Preste bastante atenção. Se não fosse pelo rápido pensamento de sua equipe talentosa, que começou a jogar todas as coisas para fora do barco naquele momento, o navio teria afundado. Carregar peso em excesso é sempre ruim. Você hoje talvez não se importe em manter o seu quarto da bagunça. Navegar em almas calmas e profundas ainda não te forçaram a lançar ao mar todo o peso desnecessário que você carrega há anos para fora. Mas a Grande Barreira de Corais australiana pegou o navio do capitão inesperadamente. O resultado, danos que se ele estivesse carregando menos peso, não teria enfrentado. O local onde o capitão bateu o seu navio se chama Cabo da Tribulação. E ele diz que no registro do navio que foi ali onde todos os seus problemas começaram. Quando nós não resolvemos nossos problemas do passado, nossas atitudes, nossa vida começa a virar um reflexo dos lixos que temos guardados nos nossos corações. Quanto mais tempo demoramos para resolver esses lixos, quanto mais tempo demoramos para nos livrarmos dessas coisas na nossa vida, mais prejuízo isso se tornará para a gente, independentemente. O capitão, ele relata que demorou mais ou menos 1 mês e meio de reparo para o seu navio. Sabe, ele não percebeu que estava carregando peso em excesso até chegar no Cabo de Tribulação. Até chegar ali, eram apenas coisas que estavam em seu navio que aparentemente não faziam mal algum. Mas no Cabo da Tribulação, aquilo poderia ter levado ele à morte. Olha só isso aqui. Carregar excesso de peso poderá afundá-lo no Cabo da Tribulação. Esses lixos guardados há anos, esse quartinho que aparentemente são inofensivos, esses lixos guardados que aparentemente não pesam nada, eles simplesmente podem levar vocês à ruína no momento em que vocês precisarão de leveza para continuar flutuando. Talvez hoje você não sinta a necessidade de retirar aquelas coisas da sua vida, mas o cabo de tribulação, uma hora vai vir, uma hora ele vai chegar. E nós nunca sabemos os momentos em que as tempestades e os recifes inesperados irão chegar em nossa vida. O local onde ele estava era um local muito difícil de ser navegado, então é muito relacionado também ao nosso dia a dia. Quanto mais difícil o local que queremos chegar, quanto mais alto o local que queremos chegar, mais difícil é o caminho para chegar até lá também. Então, como sempre entre você e seu destino estará o cabo da tribulação. É praticamente bíblico isso. Sempre que você quiser chegar a algum lugar, vai ter o cabo de tribulação no seu caminho. A Bíblia muitas vezes relata, ela descreve o cabo de tribulação como se fossem desertos. Todos nós, uma hora, vamos passar por isso. Todos nós, uma hora, vamos ter que passar pelo cabo de tribulação. E não é apenas uma hipótese, é temporal, vai acontecer. Todos os heróis da fé passaram por esse momento. É praticamente como se fosse um teste da Bíblia Sagrada. Deus usa esses momentos para que possa fortalecer você, para que você possa chegar a lugares cada vez mais altos. Sabe, assim como eu falei que quanto mais alto, quanto mais nobre é o local que você quer chegar, mais difícil é o caminho, assim também mais turbuloso vai ser o cabo de tribulação que você vai passar. Você não pode prever momentos em que vai acontecer o cabo de tribulação, mas você pode estar muito bem preparado. Será que quando chegar o cabo de tribulação, o seu navio, ele vai estar carregando apenas o peso necessário, ou vocês estarão levando lixos que vão levar vocês a naufragar? Fico imaginando a situação desesperadora em que ele se encontrou naquele momento. Simplesmente do nada, ele ter que começar a retirar todas as coisas do seu navio de forma desesperadora, com a sua vida em risco, a vida em risco da sua tripulação. Enfim, essa noite eu gostaria de ajudar você que se encontra em naufrágio a encontrar aquilo que está fazendo você naufragar. Até vocês que não estão na situação, mas que também estão levando peso em excesso, eu quero ajudar vocês a identificar, eliminar aquilo que vem impedindo vocês de flutuar. Assim como o capitão James Cook a bordo do navio que afundava, temos de aliviar a carga se desejamos manter a navegabilidade. Eu quero compartilhar uma história com vocês, uma história de um pastor que eu li esses tempos. Vocês provavelmente não conhecem o pastor em si, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem a igreja que ele fundou. É a história de Brian Houston, pastor e fundador da Hillsong Church.
Alguém conhece? Levanta a mão se conhece o Brian Houston em si. Conhece? A Houston todo mundo conhece, né? Então, Brian, em uma de suas entrevistas, e em seu livro Viva, Ame e Lidere, ele conta de uma experiência que ele teve que não apenas alterou aquele dia de sua vida, mas que teve um grande impacto nos anos futuros e tem impacto até hoje, de toda a sua trajetória. Ele conta de certo dia, quando ele estava em 1999, quando ele teve uma reunião com George. George era o gerente geral da Houston naquela época. O gerente geral da Houston. Eles sempre tinham reuniões semanais para tratar sobre problemas da igreja, sobre coisas simples até coisas mais complexas que demandavam certa discussão entre os dois muitas vezes. E George, ele sempre vinha com muitas coisas para tratar, muitas coisas mesmo. E aquele dia em específico, o Brian relata em seu livro que as coisas estavam sendo tratadas com certa rapidez, e que ele inclusive já estava pensando nas coisas que iria fazer a seguir. E George finalmente chega no último item da lista e diz: só tem mais uma coisa para conversarmos. Brian, ele já disse que sentiu que coisa boa não era. É sobre seu pai, disse ele. Naquele momento, George começa a falar algo que nenhum de nós gostaríamos de escutar sobre qualquer pessoa. Imagina de nosso próprio pai. Ele conta de um telefonema que a igreja recebeu, de um pastor que estava ministrando em uma igreja, e após o final da sua ministração, uma mulher chega para ele e fala as seguintes palavras: Frank Houston, pai de Brian, abusou sexualmente do meu filho. Aquele momento que Brian escuta essas palavras, o seu mundo simplesmente desaba. Uma maré de sentimentos toma conta de seu coração: mágoa, confusão, raiva, incredulidade, medo. O seu pai, o seu herói, grande parte da motivação de Brian de ser quem ele era, grande parte da motivação dele de seguir a Deus tinha vindo do seu pai. Escutar algo tão fora do caráter de um homem, do homem que o criou, que o ensinou tantas coisas sobre o reino de Deus, era no mínimo inacreditável. Frank, seu pai, havia cometido pedofilia contra uma criança de menos de 10 anos de idade. Por mais que os atos tenham acontecido em torno de 1960, 1970, Brian sabia que tinha que confrontar seu pai em relação àquilo, para saber se aquelas notícias eram falsas ou verdadeiras. E ele conta como confrontar o seu pai, que também é seu herói, sobre algo tão horrível. Como chegar nele e perguntar se isso é ou não é verdade. Como ele vai lidar com isso ministerialmente e tanto quanto pessoalmente. A vida simplesmente não te prepara para momentos como esse. Simplesmente não te prepara para essas coisas. Brian conta que depois que seu pai chegou de uma de suas viagens, ele o chamou para uma reunião, falou que era uma reunião de rotina. Ele relata em seu livro que tentou manter a calma, enquanto ele contava para o seu pai o telefonema que a igreja recebeu. Seu pai, que tinha 80 anos na época que recebeu a notícia, em 1999, pareceu ficar ainda mais velho diante dos seus olhos. E após uma longa e difícil pausa, ele com a boca completamente seca, confessa que sim, ele realmente tinha cometido esse ato de pedofilia. Como presidente da denominação, era o trabalho de Brian afastar o seu próprio pai e pedir as suas credenciais. Seu pai saiu daquele escritório aquele dia sabendo que nunca mais pregaria novamente. E nunca mais pregou. Ele morreu 5 anos após aquilo com vergonha, desonra. E Brian chorou pelo pai que um dia conheceu na sua infância e juventude. O homem amoroso, o homem que ensinou tantas coisas para ele, o homem que quando pregava fazia as pessoas rirem e chorarem um momento atrás do outro. Ele lutou para aceitar a parte difícil do seu pai, que lutava lutas sombrias interiores e fazia coisas que ele jamais imaginaria que ele pudesse fazer. Isso mantinha vivo dentro dele a dor no seu corpo e no seu coração. Brian lidou com aquela situação de vários níveis diferentes, tanto quanto pessoalmente, tanto quanto profissionalmente. Foi ele que teve que contar para a sua família, para as igrejas das outras denominações. Ele teve que lidar com uma situação que estava pessoalmente e profissionalmente além de sua imaginação. Brian continuou levando os anos seguintes como se estivesse tudo bem com ele, fingindo não ter entulho algum em sua vida. Mas teve uma hora em que todo o estresse, todas as coisas se tornaram demais para ele. 12 anos depois da sua conversa com seu pai, Brian se viu em queda de direção à depressão. Traumatizado pelas experiências dos anos anteriores e em declínio interno, enquanto se preocupava em cuidar de todo mundo, exceto dele mesmo.
Exteriormente, sua vida estava explodindo. A Hillsong estava cada vez se tornando mais conhecida e tendo impacto a nível mundial, tanto que nós conhecemos ela hoje. Mas interiormente, Brian estava implodindo. Ele se viu distante de sua alegria, da sua vida, da paixão que o fazia levantar das camas todos os dias. Com o tempo, com o crescimento da Hillsong, as viagens viraram cada vez mais constantes para Brian. Viraram cada vez mais constantes. E logo após um tempo, ele começou a tomar comprimidos para dormir. Depois de mais um tempo, 2, e quando ele se deu conta, ele estava totalmente na dependência daquilo. Porém, certo dia, algo entrou em colapso dentro dele. Era como se toda a força emocional do seu tanque tivesse se esvaziado subitamente. O navio de Brian estava afundando pelo excesso de peso que estava carregando e pelas situações que a vida tinha proporcionado para ele. Ele estava estraçalhado em um recife de corais de dor, medo e tristeza. Ele conta de certo dia que foi fazer uma ministração e se sentiu fraco aquele dia em específico. Porém, se sentiu fraco aquele dia em específico. E naquele momento, não era mais como se ele estivesse dando um sermão para as pessoas. Era como se ele estivesse dando uma escolinha de aula dominical. Ele simplesmente não se encontrava no palco, não sabia o que fazer. Naquele mesmo dia, após ir para casa, Brian, ele começa a pensar nas coisas da vida e começa a ficar com medo, não conseguia respirar normalmente. Ele teve um ataque de pânico. Ele simplesmente não se acreditou que sua vida tinha chegado naquele nível, mas ele teve que aceitar o fato de que ele não era invencível. Após isso, ele teve grandes mudanças, ele mudou completamente a sua forma de liderar, mudou completamente a sua forma de viver, entregou as suas tensões que sobrecarregavam para Deus. Por sorte, o seu navio não afundou. Mas como pastor que prega o evangelho de Jesus, viveu por tanto tempo carregando excesso de peso, certamente ele conhecia o versículo de Jesus que todos nós conhecemos, que é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, inclusive neste contexto, enfatiza que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Brian, como o pastor Brian, é um dos líderes mais conhecidos e mais importantes da nossa geração atualmente. E ele carregou excesso de peso por tanto tempo sem pensar que isso danificaria. Ele abriu mão de algo muito importante, negligenciou algo importante e pagou caro por isso. Carregou um fardo enorme, um entulho enorme, sozinho, simplesmente sem necessidade alguma. A promessa de Deus é: eu vos aliviarei. Deus quer tirar dos nossos ombros todo o peso, todo o excesso de carga que estamos carregando. Deus quer nos aliviar da forma como nós devemos. Brian, mesmo vivendo o evangelho, mesmo sabendo de todas as coisas, ele não entregou aquilo para Deus. E Deus queria trazer o alívio para a sua alma e para o seu corpo. Mesmo tendo entregado sua vida para Jesus, ele carregou aquele peso, ele decidiu carregar aquele peso. Jesus, ele permite que nós carreguemos o peso, assim como permitiu. Se realmente insistimos, se realmente formos insistir em carregar, Jesus vai permitir que carreguemos o peso. Ele não arranca de nós. Vinde a mim é um convite. Vinde a mim é parte de nós. Nós temos que ir até Deus para entregar o nosso fardo pesado, para entregar as coisas que estamos atormentando, que estamos carregando, o excesso de peso que estamos carregando. Uma postura que devemos tomar de confiança e entrega a Ele. Temos que fazer a nossa parte. Para que Deus faça a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte, a menos que venhamos a permitir que o alívio de Deus chegue em nossos corações. Quero chegar no ponto final da palavra com vocês, com uma pergunta a ser respondida, que é: por que insistimos em guardar lixos antigos em nosso coração? Sabe, nós muitas vezes pegamos os lixos e escondemos no mais profundo do nosso coração para que ninguém possa ver, e muitas vezes, além disso, fingimos que não existe esse lixo em nós. E além de fingir que não existe, nós ainda optamos por não entregar eles a Deus. Nós optamos por não deixar o alívio de Deus que vem até nós. Deus quer tirar a carga, Deus quer tirar o excesso das nossas costas, Deus quer fazer isso pra gente, mas nós não permitimos. Mesmo sabendo que hoje isso não te leve ao naufrágio, quando chegar o cabo de tribulação, isso vai ser terrível para vocês. Isso vai ser terrível. Carregar aquele peso no cabo de tribulação vai ser muito ruim para todos vocês, para todos nós.
Eu gostaria de ler um salmo com vocês. Um salmo que retrata muito bem o que estou conversando com vocês essa noite. E gostaria que vocês tentassem prestar bastante atenção nele. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Basicamente, o que nós dissemos agora há pouco foi que os cabos de tribulações e desertos são inevitáveis. São coisas que o próprio Deus vai colocar no nosso caminho e são coisas que vão ser para nos forjar, para nos fortalecer, para que então nós possamos ir a níveis altos, ir a níveis mais altos do que nós podemos ir. E continua. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Quando vocês estão em uma tempestade em alto mar, as ondas se levam para cima e para baixo. E o seu mundo parece que simplesmente vai desabar naquele momento. Parece que tudo vai estremecer naquele momento. E com uma situação de uma tempestade como essa, muitas vezes nós perdemos a coragem. E não ter coragem é sinônimo de medo. E medo é um dos principais fatores aos quais muitas vezes nós permitimos guardar entulhos nos nossos corações, pelo qual nós não nos livramos desses entulhos. Medo de falar, medo de pedir perdão, medo de perdoar, medo do que vai acontecer se eu contar, medo de magoar outra pessoa, medo do que a verdade pode causar. Medo. Muitas vezes temos medo, e esse é o principal fator do porquê não limpamos os nossos corações dessas coisas. Mas se não tivermos coragem de lidar com isso, a tempestade vai vir e vai nos sucumbir, com toda certeza. Cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Eu acho esse versículo realmente inspirador. Por quê? Porque muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, temos a autoconfiança de achar que nós podemos carregar aquele peso absolutamente sozinho. Não, eu consigo levar isso. O Filipinho, o Gustavinho, com certeza iam falar que iam conseguir levar isso, né, Felipe? Mas muitas vezes nós carregamos pesos sem necessidade alguma sozinho. E Deus, Ele permite que a gente leve isso até o nosso limite, para que a gente possa ver com nossos próprios olhos que a gente não vai conseguir. A gente pode conseguir por um tempo, por um período, mas inevitavelmente nós vamos ver que vai ser inútil a nossa tentativa. Lembre-se, Deus não irá tirar o entulho de vocês. Muitas vezes você chegará a situações extremas em que você vai achar que vai cair. Porém, você deve se lembrar que deve entregar isso a Deus para então continuar navegando, para então você continuar flutuando. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Só um minutinho. Só clama a Deus quem confia. Só pede socorro a Deus quem dele precisa. Muitas vezes nós achamos que por nossa própria força nós vamos conseguir. E depois disso nós achamos que pela nossa confiança nós vamos conseguir, mas vemos que não vai servir de absolutamente nada. De absolutamente nada. Devemos clamar a Deus, pedir o seu socorro, pedir o seu refrigério, o seu bálsamo, e entender que assim Ele irá nos tirar dessas situações. O grupo de louvor, por favor, já pode, se quiserem, vindo já. Veja, parece ser tão simples, mas na verdade muitas pessoas, elas simplesmente enterraram tão fundos os lixos do seu coração, o lixo de suas vidas, que simplesmente não pedem ajuda a Deus. Abra sua boca. O abrir de seus lábios em um clamor de socorro a Deus é o processo que vai começar a remoção de entulhos de sua vida. É a partir do abrir de sua boca, do clamar a Deus. Clame a Deus, fale para Ele. O que tem te deixado apreensivo? Quais têm sido as suas aflições no seu dia a dia? O que te feriu profundamente? Se você não falar, jamais irá desentulhar. Você jamais irá conseguir prosseguir em frente. Deixa eu